Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Think Tank, Santa Catarina na Veia, um canal cujo objetivo é discutir aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. Como tenho dito aqui, repetido, e apresento mais uma informação importante no sentido justamente de corroborar com a nossa hipótese, repito, de que Santa Catarina não é a bola da vez, Santa Catarina é a bola 8. A informação é a seguinte: o estado de Santa Catarina foi responsável por nada menos do que 21% de todo o volume de exportação de carne, de exportações de carne do Brasil no ano de 2023. Um percentual, inclusive, superior ao registrado no ano de 2022, quando Santa Catarina havia atingido 20,4% das exportações de carne brasileira. E isso inclui frango, suínos, bovinos, evidentemente, patos, marrecos, codornas, perus e tudo que a gente possa imaginar aqui de carne de animal, proteína animal, comestível, industrializável, e boa parte da produção brasileira vai para o mercado exterior. Então, houve um aumento em Santa Catarina da produção de carne, e aí a gente pode falar, inclusive, de produção de proteína animal, da ordem de 8,6%. A gente aumentou 8,6% da produção ou exportação. Agora eu fiquei na dúvida aqui, mas o fato é o seguinte: aumentou a produção e aumentou a exportação, principalmente a exportação de carne catarinense para o exterior, não apenas para outros estados brasileiros, mas para o exterior. Então, do total da produção destinada à exportação, o que compete a Santa Catarina, do total do que Santa Catarina produziu em termos de carne em 2023, um pouco mais do que 1/3, ou seja, Santa Catarina produziu 1,85 milhão de toneladas de carne. Desse total de 1,85 milhão de toneladas de carne produzida, mais de 1/3, ou seja, 685 mil toneladas foram de carne suína. Então, olha o dado. Está aqui, ó. 1/3 disso é de carne suína, que aumentou 9,5% de volumes. Então, Santa Catarina foi responsável por 54,8% da quantidade de carne exportada, carne brasileira suína exportada, e responsável por 56,4% das receitas das exportações brasileiras de carne suína em 2023. Essa carne suína exportada para dezenas de países, incluindo a União Europeia, mas vamos lá, os principais atualmente, ou pelo menos em 2023, tem sido uma sequência que se altera aqui e ali na classificação, mas China, Filipinas, Hong Kong, Chile, nosso vizinho aqui do sul, Singapura, Rússia, Uruguai, Argentina, Japão, e aí vem Estados Unidos, União Europeia e assim por diante. Então, o importante é que a gente apresente aqui uma classificação para que, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, para que nós tenhamos uma ideia do que é a capacidade produtora do estado de Santa Catarina em
vários segmentos, inclusive no segmento de carnes e especificamente no de suínos, na suinocultura. Então vamos lá para a classificação para o ranking, mais uma vez falando de rankings, e enaltecer aqui a importância de a gente prestar muita atenção nos rankings e difundir a cultura da estatística, dos índices e dos rankings de índices de desenvolvimento. Em Santa Catarina é muito importante que a gente cultive nas escolas essa mentalidade vinculada, interessada, sempre observando o conjunto de índices de desenvolvimento para que a gente habitue nossos adolescentes e nossos jovens universitários a olhar sempre para os índices, vou lembrar aqui o que eu disse na edição passada, porque eles servem para muitas coisas. Os índices de desenvolvimento, os dados estatísticos servem, entre outras coisas, para que nos conheçamos melhor. Então, vamos lá. Classificação por produção e exportação. Primeiro vou dizer aqui os 5 principais produtores da suinocultura no Brasil. Em primeiro lugar, Santa Catarina, que representa, vamos lá, estou falando de um estado que tem 1% do território, 3,7% da população, segundo o IBGE, dados de 2022, 3,5% da população, 1% do território, e produz 27,5% da carne suína no Brasil. Segundo lugar, com 20% da produção nacional, o Paraná. Terceiro lugar, Rio Grande do Sul, que produz 18% da suinocultura brasileira. Em quarto lugar, Minas Gerais, com 12%. E em quinto lugar, o Mato Grosso, com 6%. Agora vamos lá. Eu vou repetir a classificação e vou associar a isso o percentual de exportação de cada um desses 5 estados brasileiros, que são também, além de serem os 5 maiores produtores, são os 5 maiores exportadores. Santa Catarina representa 27,5% da produção de suinocultura no Brasil e exporta de toda a exportação da suinocultura brasileira. Santa Catarina, que produz 27,5%, dobra o índice em termos de capacidade de exportação. Então, a gente produz 27,5% de toda a produção nacional da suinocultura e a gente é responsável por 55% da exportação de carne suína brasileira. Um estado com 1% do território, 3,7% da população, produz 21%, 27,5% da suinocultura e é o responsável por 55% da exportação de suinocultura brasileira. Em segundo lugar, o Paraná, que tem 20% da produção e exporta 23%. O Rio Grande do Sul tem 18% da produção e é responsável por 16% da exportação da suinocultura brasileira. Em quarto lugar, Minas Gerais tem 12% da produção de suinocultura. Olha o tamanho desses estados comparados com Santa Catarina. É isso que eu estou dizendo, é proporção. A estatística nos dá um melhor entendimento sobre proporcionalidade. Não é simplesmente quantidade, porque se falarmos em quantidade, não dá para a gente se comparar com a China, não dá para a gente nem se comparar com a produção brasileira. Até que dá, em determinados segmentos, como por exemplo na carne suína, nós podemos, porque afinal de contas produzimos 27,5%. Um estado com 1% do território tem 27,5% da produção de suinocultura do Brasil e exporta 55%. Aí
O Minas Gerais produz 12% e é responsável por 2% da exportação da carne suína brasileira. E o Mato Grosso, que vem em quinto, produz 6% da suinocultura brasileira e também exporta 2% do montante da exportação de suinocultura brasileira sai do Mato Grosso, 2% sai de Minas Gerais, 16% do Rio Grande do Sul, 23% do Paraná e 55% de Santa Catarina. Por quê? É porque o estado de Santa Catarina comemorou em 2023, o ano que já passou, 30 anos, ou seja, 3 décadas livres de febre aftosa. A febre aftosa, ela atinge animais chamados biungulados, né, que são animais que têm casco um lado para a direita, outro para a esquerda. Nós estamos falando de gado bovino, suíno, caprino e ovino, pelo menos esses 4 aí. Então, é preciso resumir a história aqui. Nós estamos, repito, há 30 anos sem febre aftosa, porque em 1952 foi criada a SIDASC, que é a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Em 1952, quando a SIDASC foi criada, começou, naquele mesmo ano, um trabalho, uma política de combate à febre aftosa em Santa Catarina. Então, ela começou em 1952 e ela parou o processo de vacinação, né, que é o que caracterizou a política de combate à febre aftosa, vacinando os animais biungulados, bovino, suíno, caprino e ovino. Esse processo durou 48 anos. No ano de 2000, o processo de vacinação desses animais foi findado, porque a partir de então se concluiu que não haveria mais necessidade de vacinar esses animais anualmente, desde que houvesse complementarmente todo um processo, todo um trabalho, toda uma política estadual de vigilância, sobretudo nas fronteiras, para impedir o ingresso de carne, enfim, de animais de outros lugares, inclusive de outros países, que pudessem contaminar o gado catarinense. Então, o que explica o sucesso na produção e na exportação catarinense da suinocultura brasileira? É o fato de que nós estamos há 30 anos, já vamos por 31º ano, livres da praga, da febre aftosa, e desde o ano de 2000, sem precisar mais de vacinação. Foram 48 anos de vacinação, ou seja, de 1952 até o ano 2000. Então nós adquirimos um status sanitário diferenciado, como a Secretaria de Agricultura não cansa de nos lembrar. Santa Catarina tem um status sanitário diferenciado do resto do Brasil e, de maneira geral, da maior parte da América Latina. O Estado comemorou em 2023, nós já estamos em 2024, então nós vamos para 17 anos de reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa. É o único estado do Brasil que tem um reconhecimento internacional, e faz 17 anos que Santa Catarina adquiriu esse selo de qualidade, de competência técnica, de
capacidade empreendedora com todos os quesitos necessários ao desenvolvimento sustentável, com respeito à saúde animal e, evidentemente, à saúde humana. São 17 anos de reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa, sem vacinação, há 17 anos, pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA. Insisto na resposta de por que nós conseguimos adquirir a condição de maior produtor e maior exportador. Vejam, a diferença entre a nossa capacidade de produção no Brasil, que é de 27,5% da suinocultura brasileira, e a gente tem simplesmente 100% a mais de capacidade exportadora. Nós comparamos isso com os outros estados brasileiros. O Paraná também vai bem na fita. O Rio Grande do Sul já tem uma condição exportadora um pouco abaixo da sua condição produtora, em termos percentuais. Vamos lá. As comparações são importantes e elas têm a ver apenas com o nosso objetivo aqui de a gente entender qual é a condição do nosso estado, qual é a situação do nosso estado. Para isso, os estudos comparativos são fundamentais. Pois bem, porque isso nos permite perguntar, afinal de contas, por que estados com muito maior extensão territorial têm uma condição de produção e de capacidade exportadora menor do que Santa Catarina. Bom, o negócio é o seguinte, vamos repetir, conseguimos manter o status sanitário, evitando a entrada de doenças. Agora, a extensão da resposta, uma resposta por etapas, de por que nós conseguimos essa condição, e evidentemente respondendo inclusive por que nós conseguimos o nosso status de qualidade sanitária, de primeiro mundo, por assim dizer, evitando a entrada de doenças e sendo um estado capaz de exportar, inclusive para os mercados mais exigentes do mundo. Isso aí, a gente continua sobre isso, nós vamos conversar na edição da semana que vem, lembrando que essa notícia, eu ouvi essa notícia em duas rádios, tanto na rádio CBN do Vale do Itajaí, aí, de Blumenau, quanto na Rádio Itaberá, que é uma associada da Band também, 24 horas de notícia no ar, também noticiou isso, e inclusive noticiou isso pela ACAERT, que é a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de Santa Catarina. E, vejam bem, meus amigos, além disso, eu recebi de nada menos do que 3 espectadores qualificados do nosso SC Think Tank, esta mesma notícia. Então, eu agradeço o fato de as pessoas, os espectadores qualificados do SC Think Tank estarem ligados aqui no conjunto de informações, de análise, de interpretações, preocupados que estamos em difundir fatos, fenômenos, notícias, e, sobretudo, na medida do possível, de analisar e interpretar, no sentido de qualificar a informação sobre aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil, que não é simplesmente a bola da vez. Eu repito, insisto nisso aqui, isso aqui é chavão. Santa Catarina é a bola 8, o estado mais promissor do Brasil, inclusive por conta da qualidade do trabalho, da ética do trabalho, da qualificação profissional, do capital humano que todos nós representamos, inclusive o espectador qualificado do SC Think Tank, a quem eu agradeço mais uma vez e solicito continuar com o trabalho de compartilhamento dessas informações. Passa o link, curte, visualiza, compartilha com pessoas inteligentes, educadas, instruídas e com senso de responsabilidade pública, com uma perspectiva republicana e com senso de identidade territorial, como cada um
dos espectadores qualificados desse SC Think Tank. A gente se vê na próxima edição, continuando essa conversa que é muito boa. Eu carreguei, não é? Tem uma reunião aí. Quantos minutos vai ser cada vídeo? 3 minutos. 3 minutos? Uhum. Testando. Som. Gravando, agora está com o microfone. Alô. Testando. Alô, testando. Diretamente dos estúdios SC Think Tank. Tá gravando, vai. Tá gravando. Putz, cara. Som. Tá. Então, saiu de Santa Catarina. Peraí, essa parte tem que cortar aí, ninguém acha. Tá, o João corta então. Eu vou por aqui mesmo, tal, beleza. Porque tô tentando lembrar de um trem aí, velho. Tá passando aí. Cara, como é que é aquela piada do mineiro? Na estação de trem. Aí o apito anuncia a chegada do trem, né? Tá chegando o trem, o mineiro fala pra mulher assim: ô mulher, pega os trem aí que a coisa tá vindo. Dá uma cortada aí, magra.